devendo um ao outro, ou eu estou devendo ao Senhor. Mas eu sei que Deus dará um bom tempo para que a gente faça isso. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos. A gente está ali na Igreja Batista Jardim Eldorado. Tem alguém do Eldorado aí? Tem alguém? Tem Jéssica. O que você está fazendo aqui, Jéssica? E de camisa ainda dos Submersos? Que isso, a hora que eu cheguei, eu não acreditei nesse negócio, não. Nós vamos ter problema lá amanhã, viu? Essa semana a gente marca um horário lá no gabinete, lá, para você ajoelhar no milho. Mas Jéssica está aí, tá. Espero que ela possa contribuir, né, com vocês também no congresso, na organização, vestindo a camisa, né? E eu não sei o que o futuro nos reserva, né? Com Jéssica e com Lucas aí, só Deus sabe. Estou vendo um problema sério aí, né? O pastor já vai pedir a carta, viu, Jéssica? Vamos ver se a igreja gosta muito de você lá, né? Se ela não der a carta, porque gosta, né? Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é muito bom realmente estar aqui. E a gente fica feliz por ver em Montes Claros, né, esses movimentos nas igrejas batistas, esses congressos, essa ênfase no mês de agosto, dando a importância que se deve dar a essa geração, a esse tempo, à juventude, algo que a gente não tinha tanto, né, anos atrás. E é muito bom ver isso na Jardim Palmeiras. Já é o terceiro ou quarto congresso Submersos, e parabéns ao pessoal da organização aí. Eu estava lembrando que essa conversa, Gabriel, que eu tive foi com Lucas e com Denison, né? E eu sei que eles não estão aqui, eu vou puxar a orelha deles. Eu sei que Lucas está fora, né? Tá mais Denison, mas a Bíblia vai falar lá que um planta, né, um rega, mas é Deus que dá o crescimento, né? As pessoas, Denison está aqui, né? Mas ele não está aqui hoje, mas eu vou puxar a orelha dele depois, por ele não estar aqui. E a gente teve uma conversa, não sei em que momento foi, mas a gente fica feliz, porque vocês estão desenvolvendo isso muito bem. E a temática que vocês estão trazendo esse ano, e a temática realmente do momento, né? Amanhã tem o pastor João Matias falando sobre homossexualidade, certo? O que mais? Preconceito. Bom demais, viu? E assim, são temas que estão aí diante de nós. E a igreja, ela precisa discutir não só esse, mas todos, né, todos os temas que estão pipocando aí. Porque nós somos influenciados, sim, pelas questões desse tempo. E a igreja, ela precisa, de certa forma, sair aí na vanguarda, algo que não acontecia, né? Alguns assuntos não eram conversados, trabalhados por aqui, mas nós sabemos que a gente pode e deve aplicar o evangelho para tudo, né? Recentemente a gente recebeu uma palestra na igreja de um psicanalista, e ele falando sobre comportamento abusivo ou relacionamento abusivo, né? Mas ele em momento algum leu um texto bíblico, mas a gente viu nas palavras dele o evangelho o tempo todo. Ele foi ministrar a palavra como psicanalista, né? Mas a gente percebeu que o evangelho estava ali. Então nós podemos conversar sobre o evangelho. É claro que a centralidade está na Bíblia e precisa ser discutido e trabalhado à luz da palavra de Deus, e a nossa conversa hoje à noite. Mas eu quero propor algo diferente. Talvez, se eu ficar falando aqui até 9 horas ou 10 para as 9, mas eu quero começar perguntando o que vocês sabem sobre feminismo ou sobre machismo. Uma ou duas ou três opiniões aí. Alguém se arrisca aí, se manifesta? O que é feminismo? O que é feminismo? Senão eu vou começar a te chamar pelo nome. Ninguém? Olá, ó. O que é feminismo? É político o movimento? Então tá aí, ó, movimento político. Vamos lá. Mais alguém?
Ideologia? Que mais? Tá bom? O que é, Gabriel? Igualdade de gênero? Então, e machismo é o quê? É um comportamento? Tá. Não é movimento político também, não? Não é ideologia também, não? Não é o quê que você falou? O contrário aí do... buscar a igualdade, né? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre... Tá certo, mas a gente pode conversar um pouquinho mais. Em primeiro lugar, a gente não consegue em 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas esgotar o que é feminismo aqui. E nem fazer um contraponto também, nesse curto tempo que a gente tem, sobre feminismo e machismo. Mas a gente vai conversar um pouquinho para trazer, abrir o leque para que vocês continuem conversando sobre isso. E principalmente quando vocês forem confrontados, porque o tempo todo nós estamos sendo confrontados. Nós cantamos canções aí, 2 que falam sobre reino, né? A gente precisa, não só para a discussão dessa noite, para a conversa dessa noite, a gente precisa entender que se nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, a gente está dizendo o seguinte, ó, eu sigo uma cartilha que não é desse mundo, certo? Eu sigo uma constituição que não é desse mundo. Jesus vai falar o seguinte, olha, o reino está diante de vocês, o reino está próximo, o reino já chegou. Aí a gente se pergunta e cantamos sobre isso, que reino é esse? Que proposta esse rei tem? Que proposta esse governante desse reino que chegou tem para nós? É essa aí, machista, feminista, ideológica desse tempo? Evidentemente que não. Então, em vez de eu me adequar às questões desse tempo, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, de não tomar a forma do mundo, eu preciso olhar para a constituição que esse governante estabeleceu e ver o que tem para nós, não é verdade? Em vez de ficar me enchendo das questões, das ideologias. É importante saber e ter o conhecimento para a gente poder refutar. Machismo, foi bem falado aí, não é um movimento. O machismo é um comportamento. E ele tem uma origem cultural. Ele tem origem, e aí é muito antiga. Se a gente for estudar aí um pouco dos comportamentos, da antropologia, da sociologia, a gente vê que isso as sociedades carregam. Não é a sociedade brasileira, na sua origem ali de 1500, são as sociedades aí, ó, milenares. Esse tipo de comportamento, onde apresenta a supremacia do homem sobre a mulher, certo? Já o feminismo é sim um movimento. Esse movimento, ele vai começar no século XIX, ali 1800, no final dos anos 1800, certo? E a intenção do grupo de mulheres, né, que vai movimentar tudo isso aí, é fazer um contraponto à opressão do homem em relação às mulheres. E a gente estuda um pouquinho sobre isso aí na escola, né? E tem um objetivo central, que é desconstruir essa cultura social onde o homem é superior às mulheres. E a gente percebe isso, né, na nossa sociedade. Então, está dizendo, pastor, que o movimento feminista é bem-vindo? Eu não estou dizendo que o movimento feminista é bem-vindo, não. Mas o objetivo deles, lá na origem, era lutar por alguns direitos que as mulheres não tinham. O start para isso acontecer, o grupo de mulheres se juntou lá, foi em busca do sufrágio. Eu vou falar essa palavra aqui que é sufrágio, o pessoal do direito aí sabe, é o direito ao voto, onde as mulheres não tinham direito ao voto, certo? E você pensa assim, mas que absurdo, mulher não ter direito ao voto. Isso não é absurdo, no sentido de tempo, né?
Porque hoje ainda culturas e povos e países, ainda as mulheres não têm direito. Nós estamos vendo aí a retomada do Talibã no Afeganistão, onde as mulheres estão sendo mandadas de volta para casa, né? No sentido que elas não podem sair mais desacompanhadas de um homem na rua. E quando sair, vai ter que usar a chamada burca. Mas o clichê que a gente diz aí, isso a mídia não mostra. Por que a mídia teria interesse em divulgar isso aí? Na verdade, a mídia, né, ela só tem interesse de divulgar aquilo que interessa a ela. Tá? Então, nós precisamos ser bem críticos, inclusive, nesse processo de seguir alguns veículos de mídia aí e absorver tudo aquilo que eles têm dito aí. Então, a gente precisa entender que o feminismo é uma reação a uma opressão do machismo. E esse sufixo ismo aí, de um certo ponto, é a extrapolação daquilo que é a ideia original. Pastor, então você está dizendo que o cristianismo é extrapolação? De certa forma, sim, porque da ideia do que é ser cristão, se a gente fizer um estudo sobre a palavra cristianismo, o cristianismo tem origem, a palavra, né? Por que o cristianismo em termos de religião? Está lá na Idade Média, quando os cristãos, eles eram as lideranças, né, principalmente ali na Europa, oprimiam aqueles, né, que não pensavam como o pensamento que era o pensamento mais habitual da época. Anos e séculos atrás, na oportunidade das cruzadas, eram os cristãos, entre aspas, que iam até o Oriente Médio para matar quem não seguia as ideias da igreja daquele tempo. Então, criou-se esse conceito, né, esse sufixo ismo aí para a ideia do cristão. Eu tenho muito receio, sabe, com rótulos. Fulano é isso, nós somos aquilo. Eu tomo muito cuidado tomo muito cuidado para não rotular. E muitas vezes nós somos rotulados e a gente carrega, porque hoje está todo mundo no mesmo, desculpa a expressão, no mesmo balaio, né? Cristãos, todo esse pessoal aí, né, que é seguidor de Jesus, ou diz ser seguidor de Jesus, né, e muitas vezes envergonham o evangelho. Mas o feminismo é essa reação, é essa opressão. O mau uso da religião contribuiu para desenvolver nas culturas essa ideia do machismo, certo? Aí eu não estou falando exclusivamente do cristianismo, não, que não tem nada a ver com Cristo, sabe? A gente vai olhar para a Bíblia daqui a pouco, não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com esse mau uso, essa falta de compreensão, de entendimento do que é a mensagem do evangelho ou do que o próprio Deus disse no Antigo Testamento, certo? Então, não só o cristianismo ou os religiosos da época interpretaram mal, os religiosos cristãos, como outros. Citei aqui as ideologias do Islã, por exemplo, né? Onde as mulheres têm muito menos direito do que em termos de ideologias do cristianismo aí, tá bom? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Agora, quando nós pensamos na ideia do feminismo, eu encontro muita dificuldade para que nós, enquanto cristãos, e vocês, enquanto mulheres, abracem e levantem uma bandeira e digam assim: eu sou feminista. Tome muito cuidado com isso. O fato de vocês defenderem, e precisa defender, e nós homens precisamos defender isso junto com vocês, a ideia de nós sermos iguais e direitos iguais, não faz de você e não deve fazer de vocês feministas. Porque senão vocês entram no mesmo grupo, né? E essa é a intenção, junto com a ideologia feminista de igualdade para os homens, vem o aborto que é defendido pelo movimento feminista. Então, quando você diz eu abraço o movimento feminista, então você está dizendo também que, entre outras palavras, que também você apoia o aborto. Que você
a ideia aí das globais aí, meu corpo, minha regra, né? Ou minhas regras. É claro que o corpo é seu. Agora, desde que exista outra vida em você, já não é mais só você. E a gente precisa tomar cuidado, senão a gente acaba assassinando, levando outras pessoas, né, para esse distanciamento também com os nossos pensamentos. Então, pastor, um crente pode ser um crente pode ser feminista? Eu digo para você, ó, tem tantas outras coisas boas para vocês vão ser feministas. Tem tanta coisa, tem tantas outros pensamentos mais inteligentes para vocês serem e vocês vão ser feministas. Cuidado, pois busque ali a lista, né, das bandeiras do feminismo. Junto com as bandeiras do feminismo tem outras liberdades que são buscadas, que são pregadas aí. Pastor, não tem nada a ver com feminismo, mas está tudo junto. Mas não tem nada a ver com feminismo, mas é o mesmo grupo que luta por essas causas. E essas coisas ficaram aí emaranhadas. Eu entendo que o movimento, como ele surgiu no século XIX, ele se modificou muito e se perdeu ao longo dos anos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas, pastor, qual é o problema? Eu percebo, e eu já disse isso, que, na verdade, em reação àquilo que o homem tem feito contra as mulheres, coube todas essas reações. Então, é uma reflexão que nós, homens, precisamos fazer. Sabe por quê? Porque nós, não só homens, mulheres, nós somos fruto daquilo que nós recebemos. Isso é fruto daquilo que você recebeu do seu pai. E evidentemente que 40, 50, 60 anos atrás, a ideia era outra. A ideia era aquela ideia da mulher que quando o marido chegava, colocava o chinelinho para ele ali e colocava comida. Não tem nenhum problema assim na sua cabeça, dentro da sua casa. Mas hoje não é tão assim. E se você hoje, jovem, for procurar uma menina para você constituir uma família que vá fazer como a sua mãe fazia com o seu pai, você vai ter muita dificuldade. Agora, a cultura do passado aí era que a mulher realmente não tinha voz, nem dentro de casa. Era esse conceito. Mas por culpa de quem? Quem que oprimia? Quem que dizia que tinha que ser assim? Quem que batia? Quem que violentava as mulheres? Ah, não, mas nós somos casados. Sabia que existe estupro dentro do casamento? E que homens estupram mulheres dentro do casamento? Ah, mas não, existe sim. Então, nós, ou os nossos antepassados, contribuíram um pouco para esse levante do nosso tempo. Mas vamos pensar um pouquinho, e é o mais importante para a gente nessa noite, é o que a Bíblia diz. Quero ler primeiro com você Gênesis, no capítulo 1. É um assunto que não se esgota. Essa introdução aqui, ela não se esgota. Mas o mais importante é o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem até o chão. No final do capítulo, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. O que isso tem a ver com a nossa conversa nessa noite? Isso tem a ver que Deus, quando Ele cria o homem, cria a mulher, no versículo 31 vai dizer que tudo era perfeito. Havia harmonia, havia paz, não havia guerra entre o homem e a mulher, não tinha esse negócio de machismo e nem de feminismo. Adão não agredia Eva, Eva não agredia Adão. Ambos entenderam o seu papel e ambos serviam uns aos outros. O papel de Adão de conduzir, de liderar. E em momento algum, nesse ambiente aqui perfeito, Adão, aliás, Eva, se sentia oprimida por Adão ser o líder. Porque Adão também servia a sua esposa, servia a Eva. Quando no versículo 26, façamos o homem, essa ideia de fazer o homem aqui é Adão, mas é também humanidade. Façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança. Então a humanidade em Adão e Eva foram constituídas perfeitas. Não tinha essas guerras, não tinha tudo isso que a gente presencia hoje. Mas o que nós vamos presenciar e o que o capítulo 3 vai descrever? Vai descrever a desobediência. Vai descrever a entrada do pecado na humanidade. E em virtude do pecado, quais são as reações? Toda a criação entra em desequilíbrio. Ontem um adolescente lá da igreja, Breno Jéssica, pastor, eu gosto muito de astronomia. Aí ele foi e me perguntou, quando o homem pecou, aconteceu alguma coisa no universo? Né? Lá fora do planeta. Eu falei, tudo entrou em desequilíbrio. Eu não sei se uma estrela caiu do céu ou se um meteoro passou perto da Terra, mas tudo entrou em desequilíbrio. Né? Os espinhos, os espinhos nas flores começaram a brotar, né? Dizendo que antes talvez não existia espinho nas rosas. Então tudo entrou em desequilíbrio e a gente vai ver isso no capítulo 3. Leia comigo. Capítulo 3, a partir do verso 10. 8, vamos ver a partir do verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, e eu fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse para você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Será que sem a presença do pecado, Adão iria de cara ou iria acusar Eva? Adão aqui está transferindo a responsabilidade que Deus deu a ele, né, para Eva. Foi a mulher, a minha companheira, que o Senhor me... Foi o Senhor, e até para Deus, né, transferindo a responsabilidade. Então, nesse momento de desarmonia, da presença do pecado, Adão acusa Eva. E aqui, meus irmãos, a gente vai perceber o desequilíbrio. Começa tudo aqui. As intrigas, as brigas, a rivalidade. O desejo da mulher, né, que é lançado aqui por Deus, seu desejo vai ser para com seu marido. Onde é que você está? Que hora que você chega? Né? Me dá atenção. Olha o desejo o tempo todo. A gente trabalha isso aqui como sempre ou muitas vezes com uma conotação sobre sexo, não. E o homem, o desejo pelo trabalho o tempo todo, sair de casa, quer estar na rua. Entre outras conversas que a gente poderia ter sobre esse capítulo, mas nós percebemos que em virtude do pecado, o homem começa, e aqui não tem nada a ver com machismo, com feminismo, e pela constituição física, o homem, por ser mais forte, né? Não é que todo homem é mais forte que a mulher, não.
né? Mas pela constituição física, o homem começa agora a oprimir a mulher em um ambiente de pecado. E isso começa a crescer. E as culturas vão absorver tudo isso. Tudo por causa do pecado. A culpa disso tudo que nós vemos hoje aí é em virtude daquilo que muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e a gente não refuta, que é o pecado. Esse desequilíbrio, essa desarmonia. E nós precisamos, como igreja de Jesus, tomar muito cuidado para a gente não absorver a cultura do nosso tempo. Nós precisamos estar inseridos na nossa cultura para poder influenciar, mas nós não devemos ser influenciados. Nós precisamos tomar muito cuidado. Se o feminismo está enchendo a sua mente, uma coisa é lutar pela igualdade, por aquilo que é importante. Outra coisa é abraçar tudo isso. Ou se, em virtude ou em resposta da reação feminina, o que tem acontecido? Os homens que já eram, talvez mais, eu estou falando de um modo geral, não estou falando que isso aconteça aqui, ou aconteça na sua casa, ou no contexto que você vive, não. É só a gente ver, ler um pouco e saber o que está acontecendo na nossa sociedade aí, nas reações desses lados. Sabia que o estado de Minas Gerais é o estado que mais mata mulher por feminicídio, proporcionalmente por habitante? O que está errado? O que está acontecendo? Então, ao mesmo tempo que as mulheres estão se reerguendo, os homens, em resposta disso, também estão reagindo, o que é péssimo. Aí a gente entra naquele conceito, sabe, de quando os dois estão discutindo, e quando um fala alto e o outro continua falando alto e o outro vai falando alto, onde que essa discussão vai acabar? Enquanto um não buscar a paz, não silenciar, e ali não é se dar por vencido, não é ser mais inteligente, mas quando os dois se levantam, a tendência é guerra. A tendência é o conflito e a gente percebe isso. Não é Fátima Bernardes que tem que dizer o que vocês mulheres são, não, viu? Porque ela levanta a sua bandeira aí. Não são as atrizes globais que têm que dizer ou que dizem o que nós somos, o que vocês são. Não é a mídia desse tempo que diz o que nós somos. Jesus, a palavra de Deus, disse quem nós somos. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Eu prefiro esse rótulo. Prefira essa ideologia. Alguém cantou uma canção muito conhecida aí, ideologia, eu quero uma para viver. É o mantra da nossa geração. E o que não falta são ideologias. Feminismo. E a resposta ao feminismo, o machismo tem apelado dessas situações também. E nós precisamos buscar na fonte, na solução de todas as coisas, o que Deus tem para cada um de nós, ou para nós enquanto igreja, sobre o crivo de quem que nós vamos viver, que nós vamos trilhar. Como eu disse, falar sobre feminismo é muito amplo e nós poderíamos aqui detalhar cada um aqui dos movimentos, dos levantes, né, das fases, mas não é o objetivo. A gente precisa voltar para a palavra. O ambiente onde Deus criou era um ambiente perfeito, e é para esse ambiente de perfeição que Deus convida cada um de nós. E Ele faz isso na pessoa do Cristo da nossa vida, do nosso Redentor, aquele que nós cantamos aqui. Então pergunte a Ele, olhe para a vida dele, olhe para os ensinamentos dele, o que foi deixado para nós. É sobre esses ensinamentos que a gente deve trilhar os nossos pensamentos. E eu gosto de um em especial, que é o Sermão do Monte.
Sermão da montanha, Mateus vai chamar de sermão do monte, vai falar de um monte, e Lucas vai dizer que não foi no monte. Mas aqui não é para fazer não é porque a Bíblia errou, não. Se a gente lembrar, Mateus ele escreve para o hebreu e para o judeu, certo? E Mateus agora, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele quer mostrar para os seus leitores, para o judeu, para o hebreu, que aquele homem que eles crucificaram era o Messias, era o Filho de Deus, prometido pelos profetas, apontado ali no Antigo Testamento. E por que ele vai dizer que esse homem sobe no monte para ensinar? Ele faz um apontamento aqui, de certa forma, para outra figura do Antigo Testamento, importantíssima para a história do povo hebreu, que é Moisés. Moisés sobe ao monte e recebe das mãos de Deus a lei, os 10 mandamentos, e ele vai legislar sobre a nação de Israel. Só que isso também é um apontamento, é uma sombra, né? Um apontamento para a figura de Jesus, que agora sobe também, Mateus está mostrando isso, sobe ao monte para dizer, agora eu também o venho trazer a interpretação da lei, ou trazer aquilo que Moisés vai dizer, e não aquilo que os seus rabinos, que os fariseus, que os escribas estão dizendo sobre o que é a lei. Aí ele vai descrever o Sermão do Monte. Alguns estudiosos vão dizer que se todos os escritos da Bíblia se perdessem e permanecesse apenas o Sermão do Monte, nada havia se perdido. Porque no Sermão do Monte contém tudo o que nós precisamos saber. Como que nós devemos viver, como que nós devemos responder os conflitos, como que nós devemos orar, como que nós devemos buscar a Deus, como que nós devemos nos comportar diante do dinheiro, já que ele vai falar de oferta, de entregar, já que o dinheiro é um ídolo muitas vezes no nosso coração. Mas em Mateus capítulo 5 ele vai descrever, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou, os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e ele vai descrever as bem-aventuranças e outros ensinamentos, dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aqui o grande desafio é os discípulos de Jesus entenderem que por mais que havia muita gente ouvindo Jesus naquela tarde ou naquela manhã, nessa grande pregação de Jesus, a mensagem foi para os discípulos de Jesus. Olha o que diz o versículo 1. Havia uma multidão. Jesus sobe ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Ensinar a quem? Aos discípulos de Jesus. Só entende a constituição desse reino que nós cantamos aqueles que são discípulos de Jesus. Por isso que muitas vezes aquilo que a igreja prega, ensina, destoa de pessoas que ainda não entenderam, ainda não se converteram, ainda não se curvaram a Cristo. Por isso que a mensagem do Evangelho, principalmente para o nosso tempo, entra em choque com tudo aquilo que nós estamos vendo aí. Há final de semana passado, estive celebrando um casamento e a primeira palavra do casamento era quando Jesus forma o homem também ali, Adão e Eva, e depois ele diz para Adão aqui, deixa a sua casa, o homem deixará a sua casa e se unirá a uma mulher e juntos serão uma só carne, aquele texto clássico. E eu disse que casamento é entre homem e mulher. Aí na hora a gente viu o rostinho se comunicando ali, um olhando para o outro. E eu sei, e esse tempo já é hoje, que eu ou o pastor Osmar, nós seremos chamados também, como o pastor da Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, foi chamado para esclarecer essa declaração de vocês aqui. Já que nós pregamos, e a Bíblia diz, diante das ideologias desse tempo, o pastor João vai falar sobre isso, acho que amanhã à noite, casamento é entre homem e mulher.
Casamento de acordo com a Bíblia Sagrada entre homem e mulher. E nós precisamos, meus queridos, refutar as ideologias, melhor, desse tempo. Tomar cuidado com aquilo que a gente está abraçando. Tomar cuidado com as bandeirinhas que a gente está levantando. Meu querido, levanta a bandeira do Evangelho. Volte para essa Constituição aqui, desse reino que ele inaugura. E ele vai dizer, bem-aventurado, felizes. Olha como esse reino que nós cantamos aqui, ele é um choque para a nossa cultura. Se era para aquele tempo, para a nossa cultura. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os humildes, porque receberão a terra por herança. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça. É invertido em relação a esse mundo. Jesus vai dizer, por mais que eu trouxe esse reino para vocês, esse reino não é desse mundo. Não pertence a esse mundo. Esse rei trouxe uma constituição para nós. Se a nossa nação tem uma constituição, né? Alguns vão dizer que essa constituição, né, advogadas, aí está sendo rasgada nos dias de hoje. Se sim, eu não sei, né? Não vou entrar nesse mérito, por alguns aí. Essa é a constituição do reino que é eterno. O reino que todos nós fomos chamados a viver, que é o reino dos céus. Um reino que nós iremos encontrar, nós estamos caminhando para ele, está entre nós, mas ainda não chegou. A canção que nós cantamos aí, deixa o céu descer. O céu vai descer. O céu irá descer um dia, mas será o fim. Quando o céu descer, quando os exércitos, as miríades de anjos descerem a serviço do nosso rei, é o fim. Então o reino está entre nós, o reino já chegou, mas ainda vai chegar. É uma ideia do aqui, mas também do além, do aqui e o lá. Mas ele nos convida a viver esse reino, a viver nesse reino. Se no pecado, se no Éden, antes do pecado, aquilo era perfeito, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, é nos trazer para esse ambiente de novo, através da pessoa de Cristo, através de Jesus. E eu encerro com um texto muito conhecido por nós, que está em João, no capítulo 8. A partir do verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Nós conhecemos essa história e já nos foi explicado muitas vezes sobre essa história. A lei de Moisés não era exclusivista. A lei de Moisés dizia que era o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados. Mas como esses homens desse tempo interpretaram a lei de Moisés, eles pegaram somente a mulher e colocou diante de Jesus. Cadê o homem? Então percebe que a cultura, essa cultura, esse ambiente estava impregnado, mas por culpa de Deus a Bíblia é machista? Não. Por culpa do pecado. O pecado corrompeu tudo isso. Se a gente não prestar atenção, a gente vai fazer coro em relação ao que as pessoas dizem aí fora. Não, a Bíblia é machista, sim. Deus é assim, e começa a rotular. Começamos a rotular, mas Jesus vai pegar esses homens aqui, vai virar tudo isso aqui de ponta cabeça, né? Quem aqui não cometeu pecado? Atire a primeira pedra. Jesus traz tudo para o mesmo nível de novo.
Jesus traz a igualdade de novo, o ambiente. Essa é a proposta dele. Mulheres andavam com Jesus, mulheres serviam a Jesus. É claro que nós precisamos olhar para a Bíblia de acordo com a cultura do tempo, com a cultura, o ambiente, e ele é descrito dessa maneira nos evangelhos. A Bíblia ela é progressiva, a revelação ela veio para a gente de maneira progressiva. Por mais que Jesus quebrou tabus, mas ele mostra aqui que homens e mulheres são iguais. Todos, homens e mulheres, são pecadores. Quem aqui não cometeu o pecado? Atire a primeira pedra. Isso vale para a mulher, mas vale para os homens que estavam tentando acusá-la também. Mas Jesus traz tudo para o mesmo nível, para o mesmo patamar. Direitos iguais não quer dizer que nós não temos papéis diferentes. Nós precisamos entender que os direitos precisam ser iguais, mas os papéis são diferentes, são coisas totalmente diferentes. E a inversão de papéis, né? Eu fiz o mês da família lá na igreja, o ano passado, foi todo com esse tema, né? Papéis invertidos. E a inversão desses papéis tem gerado todas as dificuldades, ou algumas dificuldades dentro das famílias, onde não se sabe quem é quem, não sabe quem é o líder do lar, não se sabe quem que deve conduzir isso. Ah, não, é porque está tudo invertido. Direitos iguais não quer dizer que nós não temos papéis diferentes. Temos papéis diferentes. Eu li um pastor recentemente, ele disse o seguinte, que quando Deus fez o homem e a mulher, uma maneira engraçada, né? A metáfora que ele usou lá é como se fosse um carro, né? Aí nós temos aí o Corsa hatch e o Corsa sedã, ambos são Corsa, são seres humanos, mas cada um do seu modelo. Cada um para se desenvolver de uma maneira. E nós somos diferentes. Somos diferentes. É justo uma mulher ganhar menos que o marido, que o homem em uma empresa, fazendo o mesmo trabalho? Não é justo. É correto? Há um livro bem antigo aí que vai dizer que vai trazer uma ideia. É um bom tema, inclusive, para a gente conversar na juventude. Em seu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? Isso. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus traz tudo para o mesmo ambiente. Ele respeitou as mulheres. Ele delegou papéis diferentes a homens e a mulheres. Mas no Sermão do Monte ele vai dizer que ambos são sal da terra e são luz do mundo. Tome cuidado com as ideologias desse tempo. Como eu disse, há tanta bandeira, ou há uma bandeira melhor para você levantar, que é a bandeira do Evangelho de Jesus. Há tanta coisa mais inteligente do que ser machista, e há tanta coisa mais inteligente do que ser feminista. Lembrando que no pacote disso tudo vem todas essas mazelas que nós estamos vendo na sociedade de hoje. O mesmo movimento, ele levanta muitas outras bandeiras. Muitas outras bandeiras. Não tem nada a ver com feminismo, mas eu vi um vídeo essa semana, a gente até compartilhou no grupo de casais lá da igreja, pastor, de pessoas que agora se identificam como animais. E eu vi uma imagem de alguém no shopping center, e a pessoa, eu acho que era uma mulher. Olha para você ver. O mesmo movimento feminista que levanta algumas bandeiras, não se levanta para falar sobre esse assunto. Uma mulher de joelho, de cócoras, né? Andando como um cachorro, de coleira,
porque ela se identifica como um cachorro. E ela passa num cantinho lá, aí o cara que estava filmando fala, olá, vai fazer xixi. E ela ainda faz o gesto de fazer xixi. Então tome muito cuidado com as ideologias desse tempo. A nossa sociedade, meus irmãos, ela está doente. E a solução é Cristo Jesus. A solução é Cristo Jesus. Entretanto, não é para que nós fiquemos com medo, mas as coisas vão piorar. A igreja vai ser empurrada contra a parede mais ainda. Por isso nós precisamos conversar sobre isso, saber em quem cremos, conhecer a constituição do reino dos céus, amar essas pessoas, porque essas pessoas, assim como nós, antes de conhecermos a Cristo, essas pessoas estão perdidas. Perdidas. Paulo escreve a Timóteo, dizendo que a nossa geração era uma geração amante, será uma geração de amantes de si mesmos. É uma geração que diz, acima de tudo, o importante é ser feliz. Se você quiser se identificar como um cachorro, como uma cachorrinha, seja um cachorro. Se você quiser se identificar como um bebezinho, né, recém-nascido, como já existe, se identifique como um bebezinho recém-nascido. Porque você é livre. O importante é ser feliz. Mas Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer, e a sua vida demonstra que o importante é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. Pergunte-se, é a felicidade segundo você ou a felicidade segundo Jesus? Jesus vai nos apresentar um caminho mais excelente. Jesus vai nos apresentar o caminho da verdadeira vida e uma vida em abundância. Jesus Cristo te chama para esse novo ambiente, que é um ambiente onde Ele traz ou quer trazer tudo para a harmonia do jardim do Éden. Adão e Eva viviam em harmonia e nós viveremos por toda a eternidade nesse ambiente também. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo, pelas conversas que nós tivemos aqui, ó Deus, e de um tema tão importante que está batendo tanto à nossa porta. E a nossa oração é que o Senhor, ó Deus, nos esclareça, que o Senhor traga a luz. Diante de tantas circunstâncias, ó Deus, que nós temos vivido, que tem confrontado a tua igreja, a nossa geração, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Nos ajude, ó Deus, a conhecer a tua palavra e saber, ó Deus, aplicar a tua palavra para esse tempo, para essa geração. Mas, acima de tudo, mantendo os nossos princípios, os valores que não perdem a validade, valores que são eternos. Nos ajude a respeitar, ó Deus, e nos ensine a respeitar as mulheres que estão à nossa volta, como o Senhor as respeitou. E que elas também, ó Deus, não se sintam, ó Pai, ameaçadas por nós. E que seja um ambiente de respeito, de amor, de mutualidade. Nos ajude a ser a igreja, a resposta em Cristo Jesus que o mundo precisa. Esse é o nosso desejo. Mas nos proteja dessas ideologias. Nos proteja, ó Deus, de tantas coisas que têm nos afligido. Tenha misericórdia de nós. Que possamos, ó Deus, neste fim de semana, nas pregações dos teus servos aqui, ó Deus, sair daqui com as nossas mentes abertas. Sair daqui, ó Deus, com o nosso coração pronto, ó Deus, também para conhecer mais do Senhor. E também, ó Deus, aprender diante das circunstâncias da vida. Nos proteja, nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.